O Nordeste brasileiro tem vocação para o desenvolvimento agrícola. A história está aí para provar. Foram anos seguidos de adversidades naturais e inúmeros exemplos de superação, de sementes brotando fartas e de recordes de safra. Com pesquisas, experimentos e uso de tecnologias, o cenário foi mudando. O solo antes seco e pobre deu lugar a oásis produtivos e posições no mercado nacional e até internacional foram ocupadas dia a dia. No programa Conhecer de hoje, nós vamos mostrar essa realidade numa terra quente e repleta de desafios, mas que tem diferenciais agrícolas. Piauí, um dos menores estados do país, mostra que é possível ser grande em segmentos desafiadores como a fruticultura. Com estratégias para ampliar a produção irrigada a partir do fim dos anos 90, o setor caminha a passos largos no estado, do sertão ao litoral. Raízes no campo. Ex-cuidador de fazenda e caminhoneiro troca tudo para se dedicar à agricultura e transforma sua vida. Da goiaba à acerola, principal cultura nos lotes irrigados piauienses, a forma de produzir e de comercializar faz a diferença. Aproveitamento total. Para não perder absolutamente nada dos frutos, agricultores vão pôr para funcionar uma fábrica de polpas. O programa Conhecer está no ar. As políticas públicas implantadas para mudar o perfil da produção agrícola no semiárido brasileiro mostram resultados satisfatórios há vários anos. Municípios que antes sobreviviam de tradicionais plantações como milho, feijão, mandioca e algodão, culturas que identificavam os sertões nordestinos, agora são capazes de produzir frutas para o consumo de mercados locais, regionais e internacionais. Isso acontece nos estados amparados por programas de governo que concentram ações na agricultura familiar e na fruticultura. No Piauí, a implantação de perímetros irrigados contribuiu para impulsionar o setor da fruticultura irrigada e os investimentos em novas culturas no campo. Tudo aconteceu de maneira planejada, com a participação de diversas instituições, como forma de dar suporte às ideias de desenvolvimento sustentável. Por todo o território do Piauí, é a agricultura familiar que garante a fonte de renda de milhares de pessoas na zona rural. O cultivo de hortas cresce em várias regiões do estado, alimentando os negócios de pequenos produtores que vendem as hortaliças, como coentro e cebolinha, geralmente na porta de casa. A criação do gado de leite também é uma das principais atividades no campo e, para viabilizar a pecuária, linhas de crédito especiais como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, dão suporte aos sertanejos. Nesse segmento, muitos dos agricultores e pecuaristas usam o dinheiro do financiamento para a compra de matrizes e a plantação de capim irrigado para o pasto dos animais. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí, no período de 2003 a 2006, somente o Banco do Nordeste liberou mais de R$260 mil para beneficiar 139.737 produtores. Outros 111 mil agricultores dividiram mais de R$174 milhões em projetos financiados pelo Banco do Brasil. O Programa de Aquisição de Alimentos, o Compra Direta, investiu quase R$10 milhões e beneficiou 4.724 famílias de 83 municípios. Com a distribuição diária de 31 mil litros de leite, 650 pecuaristas que venderam o produto também para programas do governo ajudaram a alimentar mais de 30 mil famílias piauienses de baixa renda. Mas não é apenas a agricultura familiar que está ganhando destaque há alguns anos no vizinho estado do Piauí. A fruticultura irrigada também está caminhando a passos largos nas mais diversas regiões, incluindo o sertão e o litoral. Esse crescimento não acontece de maneira casual. Ele começou a ser planejado no final da década de 90, quando várias instituições decidiram se reunir para identificar estratégias para alavancar a fruticultura no estado. A primeira preocupação foi com o fator irrigação. Ficou acertado que era preciso definir as necessidades hídricas das fruteiras prioritárias nas condições de clima e solo no Piauí e estudar o manejo de irrigação adequado das fruteiras selecionadas. Quanto à adubação e nutrição, seria necessário estudar os níveis de adubação, diagnosticar a situação nutricional dos pomares e estabelecer critérios para o uso de corretivos de solo e fertilizantes. Enfim, também era claro, naquela oportunidade, segundo os especialistas, a necessidade de introduzir, avaliar e desenvolver variedades com características comerciais superiores quanto à produtividade,
qualidade do fruto e resistência a pragas e doenças. As reuniões de instituições como Embrapa, Emater, Universidade Federal do Piauí, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, CREA e SEBRAE também identificaram a necessidade de transferir conhecimento para o campo através de capacitação, com cursos de especialização em fruticultura voltados para técnicos e extensionistas, treinamentos específicos para produtores também na área de fruticultura e na área de gestão ambiental. O estudo técnico do ponto de vista teórico foi importante para nortear os rumos da fruticultura no Piauí. E enquanto isso, na prática, outras ações davam a certeza de que o Estado poderia obter, sim, grandes resultados nos investimentos feitos na agricultura irrigada. Situado no município de Guadalupe, às margens do reservatório da barragem de Boa Esperança, que recebe as águas do rio Parnaíba, o perímetro irrigado Platôs de Guadalupe é uma grande obra do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A área desapropriada é de 16.879 hectares. Mais de 14 mil hectares são irrigáveis. Atualmente, o governo federal trabalha para ampliar o perímetro com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão é que sejam investidos 350 milhões de reais. Mas enquanto os novos lotes não ficam prontos, já é possível comemorar os resultados da primeira etapa do projeto. Numa análise do comportamento dos perímetros irrigados em 2009, ano de referência do DENOX, ano de bom desenvolvimento da fruticultura, principalmente para exportação, o estado do Piauí teve em seus perímetros irrigados 1.705 hectares de cultivo de frutas. Os fruticultores do Platôs de Guadalupe investiram em 632 hectares com destaque para a banana, que ocupou mais de 400 hectares, que contribuíram para o cálculo do valor bruto de R$ 2.577.000. Dos R$ 4.119.000 em frutas comercializadas, a banana do Platôs de Guadalupe rendeu a metade, R$ 2.080.000. O coco e a melancia também aparecem na relação dos produtos mais vendidos pelos produtores de Guadalupe. No quesito produção de frutas no Piauí, o Platôs de Guadalupe só perde para outro perímetro irrigado, também de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras contra Secas, o Tabuleiros Litorâneos, que fica às margens da BR-343, nos municípios de Parnaíba e Bom Princípio, a 330 quilômetros de Teresina, e onde também é possível encontrar uma grande variedade de culturas, muitas delas aparecem inclusive consorciadas, como no caso desse lote, que foi recentemente adquirido pelo engenheiro agrônomo Aristófanes Carneiro, um pesquisador nato. Quando chegamos à propriedade, encontramos Aristófanes trabalhando com o filho no bokashi, um composto formulado que serve para adubar as plantas. Bokashi é um nome japonês que é traduzido como composto. E nós aqui no Brasil estamos usando como composto, chamando de composto formulado. Ele, na verdade, nós podemos botar a dosagem que nós quisermos para qualquer tipo de cultura, usando o peixe como produto, o sangue de boi, o calcário de ostra, o composto, a terra virgem, micro-organismo capturado. Com tudo isso e mais alguma coisa, nós conseguimos fazer o composto. O bokashi se junta à compostagem tradicionalmente conhecida à base de esterco de bovinos, ovinos e caprinos, bagana e borra da carnaúba, para adubar o coco e a acerola, que formam um plantio consorciado, que se estende ao longo de 3 hectares experimentais. O coco e a acerola são cultivos novos dentro dessa propriedade e esse consórcio foi muito bem planejado. Mas, na verdade, não apenas os cultivos foram bem planejados aqui nesses lotes, a forma de cultivar também. Tudo é orgânico e tudo muito bem organizado. E toda essa organização no cultivo tem uma explicação. Na verdade, faz parte de um desafio encarado pelo engenheiro agrônomo que tenta provar que é possível ter uma boa renda de um lote de 8,5 hectares. Eu sou engenheiro agrônomo, filho de engenheiro agrônomo, então aqui eu estou fazendo uma realização de fim de vida, né? O desafio o que é um negócio de 8,5 hectares? O que é esse negócio? Que dimensão ele tem? Isso é uma pergunta que tem que ter uma resposta. A outra pergunta é: nós podemos viver em 8,5 hectares com a renda média sem usar agrotóxico? Esse é outro desafio. Então nós estamos conseguindo cumprir os 2 desafios, que dá essa beleza da organização. Então você já tem resultados?
Já sim, eu posso dizer com certeza que em uma área de 8,5 hectares dá para ser classe média e dá para conviver com alta produtividade sem nenhum uso de produto químico. Daqui a pouco a gente vai conhecer histórias de quem decidiu dedicar a vida à agricultura e não se arrepende, e as estratégias produtivas e de comercialização para a acerola, que sai de um dos maiores territórios irrigados do Piauí. O uso de novas tecnologias foi importante para consagrar as iniciativas de pequenos produtores que resolveram deixar para trás antigas técnicas de plantio e empenhar todos os esforços numa maneira diferente de desenvolver suas culturas. O perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos, nos municípios de Parnaíba e Bom Princípio, no Piauí, foi um dos primeiros no Nordeste a apostar na agricultura orgânica. A acerola deu tão certo que hoje toda a produção é vendida para a indústria especializada na transformação do fruto em vitamina C, incentivo à produtividade no perímetro e incremento na renda dos irrigantes. Na sua primeira etapa, que tem 3.149 hectares, o Tabuleiros Litorâneos separou 161 lotes, cerca de 1.200 hectares, para os colonos. 41 lotes para técnicos agrícolas, 9 lotes para engenheiros agrônomos e quase 700 hectares para empresários locais. Mas hoje, o perímetro acompanha a produção de muita gente que veio de fora. Gente que tem a história tão bonita quanto a do seu Antônio. Antônio Damião da Silva costumava cuidar de grandes fazendas no interior do Nordeste, até que recebeu um convite para trabalhar em Mato Grosso. Lá, o trabalho era gerenciar uma propriedade de 17.000 hectares. Depois de alguns anos e o cansaço batendo a porta, o agricultor resolveu deixar o emprego e comprou um caminhão. E foram as viagens, as idas e vindas de Damião que mostraram para ele outra atividade: produzir nos lotes irrigados. Chegando aqui, vendo isso aqui, eu vendi o caminhão e vim. Aí comprei um lote, estou aqui já fazendo 4 anos, graças a Deus. Não tem muita coisa, mas tem a minha mantença, minha e da minha família, do pessoal que trabalha comigo. E estou satisfeito, graças a Deus, tem saúde e tem força para trabalhar. E estou alegre por isso, agradeço muito a Deus. Já deu para perceber que a vida do seu Antônio mudou 360 graus, de caminhoneiro, caçambeiro a produtor rural, irrigante do perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí. Aliás, quando chegou aqui, estava quase tudo pronto. A goiaba era a principal cultura. Ele tratou de mudar isso, transformou a acerola no carro-chefe da produção. Chegando aqui, aí eu encontrei 4 hectares de goiaba, aí eu plantei 3 de acerola, plantei 1 de coco, entendeu? E hoje eu tenho a goiaba, tem a acerola e tem um coco que está começando a produzir, vai começar a produzir. E graças a Deus, dinheiro não tem não, mas a mantença nossa nós temos. Agora, a goiaba você não produziu mais goiaba por quê? Porque dava 5.000 caixas, né? Como é que era a produção da goiaba antes? A produção da goiaba, ela estava uma goiaba, quando eu cheguei, ela estava uma goiaba sadia, ela estava uma goiaba nova. Aí hoje ela já está uma goiaba já mais velha. Então, quando ela fica mais velha, aí o hematóide entra nela. Mas hoje, Damião ainda tem muita goiaba no lote de 8,5 hectares. A goiaba ainda produz muito bem nos tabuleiros litorâneos e é uma espécie de segunda alternativa confiável para os produtores. No balanço geral apresentado em dezembro de 2011, o Distrito de Irrigação mostrou que 660 hectares irrigáveis estão em operação dentro do perímetro. Em 2010, foram plantados 97 hectares de goiaba ao final dos 12 meses. Em 2011, foram 57 hectares. Os irrigantes plantaram e colheram 1.945.200 quilos de goiaba e juntos venderam o produto com preço médio de 85 centavos o quilo. A comercialização da goiaba rendeu aos produtores dos tabuleiros litorâneos mais de R$1.653.000. A goiaba, no entanto, não tem a mesma força que a acerola. Hoje, disparado, a principal cultura do Tabuleiros Litorâneos do Piauí. E o experiente agricultor sabe disso. Depois que trocou a goiaba pela acerola, Damião não quis mais voltar atrás.
Ele cultiva 4 hectares da fruta e se prepara para ampliar o cultivo, diminuindo sensivelmente a área antes dedicada à goiaba. A acerola é a base da renda do agricultor. Por isso, os planos são apostar ainda mais na fruta através de investimentos em mais 2 hectares. Aqui sempre nós tira por quinzena uma faixa de 2.000, 3.000 quilos de acerola por quinzena, entendeu? Então, se vamos pagando os trabalhadores e mantendo o lote e nós se mantendo aqui e eu estou satisfeito. A satisfação de Antônio tem um motivo ímpar. Ele está vendendo o quilo da acerola a R$ 1,61. O preço, diz o produtor, poderia estar melhor. Mas na visão do agronegócio, é importante o agricultor saber a quem vai vender a sua mercadoria. E o Antônio sabe. A produção dele já está totalmente comercializada para uma empresa que usa acerola verde para produzir vitamina C. Assim, fica mais fácil dirigir o lote. Ou melhor, o empreendimento agrícola. Só em a gente ter já a firma que compra, a empresa que compra, não é? Ela compra da gente, nós produzir uma planta sem ter quem compre é difícil, mas se tiver quem compra quando ela compra da gente, para a gente já é bom. A iniciativa de Damião acabou contaminando os vizinhos que resolveram seguir a tendência do perímetro. Essa é uma pequena packing house de uma propriedade de apenas 4,5 hectares. Os funcionários selecionam a acerola verde que vai ser vendida para a extração da vitamina C. Verdinha assim, a fruta está no ponto para se transformar em vitamina. O trabalho não é dos mais difíceis, mas requer atenção para não prejudicar a qualidade do produto que vai ser comercializado. Essa é a acerola do Anselmo, que produz a fruta em apenas 2 hectares. O suficiente, segundo ele, para manter o lote, que também tem algumas cabeças de gado. Aliás, o rebanho é essencial não apenas para a produção do leite. A criação também fornece o material necessário para o Anselmo adubar as plantas de acerola. Nem só como esterco, mas nós temos uma fonte de irrigação, de nutriente muito forte, que é a própria urina, sabe? Embora, vamos dizer, o modelo americano não permita ser usado na acerola, isso atualmente, mas nós usamos para voltar para a própria capineira e para o cultivo do coco. Agora, você inclusive está trabalhando com inseminação artificial aqui. Inseminação artificial, para sempre procurar a melhora genética dos animais. Mesmo com pequena quantidade de animais, mas você obtém uma quantidade maior de leite e um valor muito maior dos animais na hora da venda. No próximo bloco do programa Conhecer, nós vamos ver que outras culturas se destacam na fruticultura irrigada piauiense e a saída inteligente e rentável dos agricultores para não perder nada dos frutos, a criação de uma fábrica de polpas. Mesmo quando uma produção agrícola tem venda certa e é rentável como a acerola, a atividade pode gerar prejuízos ao agricultor. As perdas são quase sempre inevitáveis. No Piauí, produtores do perímetro Tabuleiros Litorâneos encontraram uma saída para não perder nada. Montaram uma fábrica de polpas de fruta. A acerola, é claro, será o carro-chefe da fábrica quando ela começar a operar, ainda em 2012. Mas outras frutas, como goiaba e caju, serão aproveitadas. O perímetro espera também os resultados de outra fruta que vem crescendo a cada dia nos lotes irrigados, a melancia, que já conquistou os mercados do Piauí e do Maranhão. Os números da acerola no perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí são impressionantes e mostram que, realmente, a fruta é a prioridade máxima entre os produtores. No perímetro são cultivados 240 hectares de acerola orgânica. A produção estimada até dezembro de 2011 chegava a 3.359.433 quilos da fruta, quase 15 mil quilos por hectare. Se vendida ao preço médio de R$ 1,25 cada quilo, os produtores esperavam comercializar R$ 4.199.291 em acerola. Toda a produção garantida para uma única empresa que monopolizou a compra da fruta. Mas nesse caso, somente a acerola verde vai para o beneficiamento para ser transformada em vitamina C. E o que fazer com as frutas que amadurecem no pé?
Na beira da estrada, a BR-343, a poucos quilômetros do distrito de irrigação, está sendo construído um galpão, que vai abrigar a fábrica de polpa do perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos. Além do parque industrial, que vai ficar nessa área interna, a fábrica vai contar com laboratório de análise e escritórios, onde os produtores terão contato com os compradores. Toda a acerola que não for comercializada para ser transformada em vitamina C vem para esse galpão, onde será transformada em polpa. A gerência operacional do distrito acredita que será um grande impacto no mercado local. Impacto positivo, que vai impulsionar ainda mais a produção de acerola no perímetro. Isso era para ter sido já planejado desde o início do projeto, em determinado momento que o projeto tivesse uma unidade de polpa desse aí. Porque o que puxa a produção é a indústria, né? O produtor não existe mais essa de você estar com balaio de fruta na cabeça vendendo em feira, né? Isso não existe mais para a agricultura hoje. Então a indústria tem que estar próxima ao projeto, né? Então uma ação dessa aí vai dar um novo fôlego para os produtores. Então nós estamos ainda em parceria com a própria Embrapa, Sebrae, tentando viabilizar de que forma nós vamos operacionalizar ela. A princípio é uma gestão profissional. As máquinas já estão chegando e a previsão é que a fábrica de polpa de frutas do Tabuleiros Litorâneos comece a operar até o final do primeiro semestre de 2012. Aqui, a expectativa é que além da acerola sejam processadas todas as frutas cultivadas no perímetro. Vai depender de um planejamento futuro, o que é que as indústrias estão querendo, de que forma a indústria vai estar a demanda do mercado. Mas a princípio seria goiaba, acerola e caju. Seria o básico isso aí. E aí no meio tempo aí a gente vai se planejando para outras culturas, tipo abacaxi que tem muita demanda, a própria manga, cajá, que tem uma demanda para essas frutas. Mas no perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos não são apenas a acerola e a goiaba que apresentam resultados positivos. Outro produto bastante procurado pelos atravessadores é o coco. O Tabuleiros Litorâneos tem 128 hectares dedicados à plantação de coqueiros. Em dezembro de 2012, os produtores colheram 2.782.000 cocos, uma produtividade de 2.110 unidades por hectare. O coco está sendo comercializado a 35 centavos, o que rendeu mais de R$970 mil à cadeia produtiva do coco no perímetro. O rio Igaraçu, braço importante do delta, corta a Parnaíba. É dele que vem toda a riqueza do pescado. E perto do manancial, outra riqueza, no centro da cidade. O mercado público é para onde vão as frutas e verduras de toda a região. Em relação às frutas, quase tudo chega de fora, já que a acerola produzida no município é toda utilizada na indústria. Mas há fartura de banana, maçã e uva. Mas uma fruta chama a atenção dos consumidores, e essa sim, também é produzida em escala comercial no Piauí, a melancia. Quase toda a melancia encontrada nos mercados públicos da região onde está o município de Parnaíba vem desses lotes irrigados no perímetro do Tabuleiros Litorâneos. São 18 hectares da fruta produzindo o ano inteiro. Somente em 2011 foram colhidas mais de 1.300 toneladas da fruta na fazenda do empresário Mário Cunha, ou Mário Petrolina, como ele é conhecido por essas bandas. Petrolina foi um apelido que teve a origem da trajetória do agricultor, até ele chegar na Parnaíba. Mário também produzia frutas no Vale do São Francisco. Veio fazer uma visita ao Piauí e decidiu ficar. Eu vim conhecer Parnaíba, né? Vim falar, mas não conhecia, eu vim, né? Aí vim conhecer o projeto, na época estava tudo abandonado, aqui não tinha, só era mata, né? Aí a gente chegou aqui, eu e um sobrinho meu, aí a gente resolveu dar uma volta no projeto. Aí quando a gente começou a olhar e tal, aí viu que aqui tinha capacidade de produzir, né? Aí a gente realmente veio a segunda vez para olhar novamente, né? Aí na segunda eu já deixei uma área comprada aqui, né? Quando chegou aqui no perímetro, o Tabuleiros Litorâneos já havia iniciado uma experiência com a acerola orgânica, mas o produtor resolveu fazer uma nova experiência. Resolveu plantar melancia e logo na primeira safra, 60 dias depois do plantio, teve uma grande surpresa. A fruta rendeu 53 toneladas por cada hectare. Em 2011, o perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos produziu 7.099.000 quilos de melancia, o equivalente a R$2.342.000. O cultivo da fruta tende a crescer e, nesse caso, os produtores vão precisar de crédito. É por isso que o Bellich está aqui. O gerente-geral do Banco do Nordeste na Parnaíba veio explicar ao Mário como funciona o FNE.
O FNE é um fundo constitucional criado a partir da Constituição de 1988, destinado a promover o desenvolvimento das regiões carentes do Nordeste. É um fundo que capta recursos dos impostos federais, imposto de renda e IPI, e destina para promover o desenvolvimento na região Nordeste. A quem se destina o FNE? O FNE se destina a financiar todas as atividades produtivas e geradoras de emprego e renda. Emprego, renda e inclusão social é o papel objetivo, o papel central do FNE. Então, todos os empreendimentos, desde a agricultura familiar até os empreendimentos industriais de maior monta, capazes de gerar emprego e renda, têm algum tipo de financiamento com recursos do FNE. Para dar um apoio ainda maior aos produtores do perímetro, para efeito de financiamento, o Banco do Nordeste está estudando a possibilidade de analisar caso a caso. Isso pode facilitar a liberação de mais crédito para os irrigantes. As taxas de juros elas são aplicadas em decorrência da renda que os produtores alcançam. O Banco do Nordeste está tentando negociar em cada distrito de irrigação regras específicas de atendimento para cada um dos distritos. Por exemplo, nós temos o distrito de Salitre, na Bahia, já temos regras específicas para o atendimento daquele distrito. Aqui no distrito de irrigação de Italpe, nós estamos negociando com a cúpula gestora do distrito regras específicas para serem aplicadas aqui. A política de juros, ela não diverge de um lugar para o outro porque ela segue a lei específica do FNE. O FNE tem uma lei específica que só pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Mas as condições particulares de financiamento podem ser negociadas caso a caso. O programa Conhecer termina aqui. Para entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.